Oi, gente! Hoje a gente vai fazer o abacaxizinho e eu vou ensinar como que passa o desenho pro tecido. Aqui no caso eu desenhei a lápis à mão livre mesmo, e aí eu já passei a caneta. Como que eu faço? Desenho no sulfite, passo uma caneta grossa, uma canetinha preta, no caso eu usei essa aqui, ó, ela tem uma ponta grossinha, é uma canetinha preta. Qualquer caneta que seja forte, que fique com um traço bem forte e escuro para dar para ver, né? Através do tecido. Então passa a canetinha no desenho, pode ser um desenho que tenha sido impresso da internet. E aí eu coloco aqui, ó, atrás do tecido. Se tiver difícil de enxergar, uma dica é colocar o tecido, colocar o papel atrás do tecido e colocar numa janela, em algum vidro. Coloco o isopor por baixo. Aqui no caso eu vou apoiar com isopor porque eu já coloquei no bastidor, né? E aí, ó, dá pra enxergar, tá vendo? Porque a caneta é bem forte, bem grossa. Deixa eu só posicionar ele direito aqui, o abacaxizinho. E aí eu coloco o isopor, no caso aqui, só porque eu já coloquei no bastidor pra ficar bonitinho pra demonstrar, né? Mas se você tiver direto no tecido, dá pra enxergar aí na luz, dá, né? Na câmera. Se tiver direto no tecido, pode colocar o tecido na janela, com o desenho atrás, que fica mais fácil de passar. Aí venho com a caneta fantasminha e vou riscar por cima, no tecido. Ó, passo por cima do desenho. E já vou fazer o meu contorno. Ó, risco. E aí as folhinhas. E aí, para os desenhos, os próximos tutoriais, o próximo vai ser uma cereja. E depois, os mais complexos de tecido, eu vou usar o vidro para passar, porque ele é mais detalhado. Aqui eu tô fazendo um contorno que se borrar um pouco a lã, né? Borrar, eu digo, vazar do desenho. Se ficar um pouquinho diferente, a gente dá para ajustar direto na lã. Então, é mais um contorninho mesmo para mostrar como que fica. Os desenhos mais detalhados tem que bater certinho, né? Então, eu vou usar o vidro. Aí, eu falo pra vocês como eu vou fazer e passo direitinho no tutorial. Então, ó, já passei aqui pro tecido. Tô com o isopor por baixo e vou começar a feltrar. Aqui, eu vou estudar primeiro as camadas que eu quero. Eu quero que as folhas fiquem pra trás do abacaxi. Eu quero que o abacaxi fique mais arredondado aqui pra frente, né? Com um volumezinho. Então, eu vou começar pelas folhas. E as folhas, eu vou fazer essa mais pra frente. Então, eu vou começar por essa e essa. Então, é legal a gente planejar antes o que a gente quer fazer, pra gente vir trabalhando em camadas, né? Então, eu vou pegar a agulha e vou começar pelas folhas laterais, que eu vou, inclusive, fazer um verde mais escuro. E essa do meio fazendo um verde mais claro. Ó, o relógio tocando. Pra fazer ainda mais essa sensação de luz e sombra, né? Então, eu vou pegar a lã verde escuro. Vou abrir ela aqui e vou tirar uma tirinha. Vou pegar essa tirinha e já vou enrolar para fazer mais ou menos o tamanho da folha. Na mão, fica mais fácil. E vou posicionar aqui na folha e vou começar a agulhar para dentro do contorno que eu acabei de fazer. Aqui não tem problema dessa folha invadir a folha do meio aqui, que eu quero fazer com outra cor, porque aí fica por trás da próxima camada de lã. Vou puxando para as beiradinhas e vou agulhando para prender. E essa eu vou fazer mais chatinha, porque ela vai ficar mais para trás, para fazer depois o volume com a outra folha e mais volume ainda com o abacaxizinho mesmo, com a parte amarela. Então, ó, vou puxando pro contorno e vou agulhando para ele ficar bem certinho aqui na linha. E vou agulhar. Aqui, mais uma vez, no vídeo eu vou agulhar pouco, para não ficar um vídeo muito longo, mas quanto mais a gente agulha, mais uniforme e lisinho fica. Melhor fica o acabamento. Então, ó, prendi a primeira folha. Vou para a segunda folha. Ó, esses pelinhos que ficam, eu posso enrolar com a agulha assim e jogar para dentro. E aí, ó, vou dar aquela ajeitadinha colocando a agulha na lateral aqui, só para ficar mais lisinho. E poderia agulhar bem mais aqui. O ideal é sempre fazer pelo menos 2 camadas de lã. Uma para prender mais no tecido e uma segunda camada para fazer o acabamento por cima, né? E aí ele fica mais firme, a peça fica mais bem acabada. Aqui eu tô fazendo para demonstrar, vou fazer uma camada só. Mas aí seria só aplicar o acabamento como a gente fez nos outros tutoriais. Aí vou tirar mais um pedacinho para a folha do outro lado.
De novo, vou enrolar mais ou menos o tamanho da folha. Aqui, ó, tá muito solta essa lã, então eu vou colocar na palma da mão e vou dar uma esfregadinha pra ela já começar a feltrar na mão, pra já facilitar o meu trabalho. Então, ó, já ficou mais ou menos uma folhinha aqui, posiciono no desenho e vou agulhar. Respeitando mais ou menos o contorno, né, que eu fiz. Se for um desenho mais detalhado, que a gente vai ver mais pra frente, tem algumas manhãzinhas pra estudar melhor as camadas, pra fazer detalhes e tudo mais. Esse aqui ainda a gente tá nos desenhos mais simplificados, depois a gente vai complicando um pouquinho, aumentando esse nível de dificuldade aí. Então, ó, venho agulhando, puxando nas beiradas. E vou deixar bem agulhadinho. Mais uma vez, o ideal seria fazer 2 camadas aqui, né, de lã. Tô fazendo mais pra demonstrar. Solto os pontinhos, ó, entro com a agulha de lado, venho soltando um pouquinho pra ele ficar mais lisinho. Esses furinhos, né, o furinho é próprio da feltragem, então um pouquinho é até legal ele ficar, né, porque demonstra a mão que esteve ali trabalhando, o processo, né, e os próprios pontinhos que são dela mesmo. Fazem a graça, né, de ser feltragem a seco. Mas pra não ficar muito marcado, ficar um pouquinho mais liso, é legal a gente dar um tratamentozinho. E aí, agora eu vou vir com a folha da frente com um verde um pouco mais claro. Então, ó, venho com o verde mais claro, esse verde meu tá bem rasgadinho, deixa eu pegar um outro pedaço aqui. Aí eu vou vir, esse tá muito claro também, esse aqui tá bom, ó. Aí eu vou fazer o mesmo processo, tirar um pouquinho, enrolar e fazer a folhinha. Tiro um teco aqui. Já vou enrolar ele, meio que dobrar. Vou passar a mão também, porque esse aqui também tá bem espalhada a lã, né? Tá bem abertona. Então, dou uma enroladinha com a mão, vou posicionar e vou agulhar. Venho agulhando. Posso agulhar por cima das outras folhinhas, né? Porque elas vão ficar pra trás mesmo. E aí, já venho dando volume. Aqui, mesma coisa. O ideal seria agulhar mais uma primeira camada e depois vir com essa camada mais soltinha. Eu já vou deixar direto a camada soltinha, como se eu já estivesse na fase de acabamento. Venho agulhando mais as laterais. E o meio eu vou agulhar pra prender, mas bem pouquinho, de leve, passando pouco o ponto. Pra ela ficar com esse volumezinho meio arredondado, né? Fica fofinha. Puxar a manga aqui. Tá super frio, né? Não dá pra tirar a blusa, mas... tirar a manga pra dar pra visualizar melhor. E é gostoso de trabalhar com a lã nesse frio, dá vontade de se enrolar nela. É super quentinho. Se você estiver trabalhando, você estiver com um volume grande de lã, pode perceber que se você tiver com a lã apoiada no seu colo, daqui a pouco começa a ficar super quente, é uma delícia. Pra esse frio é uma delícia. Aí no calor a gente deixa todo o material na mesa e vai puxando pra trabalhar, né? Porque senão a gente cozinha. Porque realmente essa lã, a lã, né? É muito boa pra esquentar. Mas como ela não tá afiada, ela faz uma massa, assim, que é uma delícia de se enrolar. Então aqui, ó, já estão as folhinhas e agora eu vou vir pro abacaxi, que eu vou querer mais volume. Então, eu pego a lã amarela, vou tirar uma quantidade já um pouco maior, né? Porque é uma parte grande aqui. E aí, eu vou começar posicionando e agulhando. Então, ó, posiciono esse começo dele e já vou começar a agulhar. Mesma coisa, aqui eu vou agulhar como se já fosse... Provavelmente, eu vou ter que colocar 2 camadas... Mas eu já vou agulhar como se fosse a camada de acabamento, sem agulhar tanto, sem prender tanto. Se for uma peça para ser mais resistente, para venda, etc., faz sempre as 2 camadas. Faz uma primeira camada bem presa no tecido, e a segunda camada, na verdade, é lã prendendo na lã, né? A camada de acabamento. Enrolo aqui, ó, posiciono, já preenchi e vou agulhar. Vou agulhando. Aqui, ó, eu ainda vou fazer uma gracinha, vou pegar a lã preta, vou puxar um pouquinho, bem pouquinho mesmo, aqui ainda veio bastante, e eu vou separar, vou rasgar mais um pouquinho, e aí a gente vai enrolar assim na mão, ó, pra fazer uma linha,
certo? Vamos enrolando assim com o dedo e vai fazer uma linhazinha. Essa linhazinha eu ainda vou fazer um pouco mais grossa, então vou dobrar no meio e vou enrolar um pouco mais. E aí eu vou posicionar e fazer uns Vzinhos, como se fosse os risquinhos do abacaxi, ó. Enrola, enrola, enrola. Posiciona. E vou prender primeiro a ponta aqui. Eu vou com a agulha um pouquinho de lado, porque como eu não quero perder o volume desse abacaxizinho aqui que eu fiz, eu vou prender no amarelo, não vou prender lá no tecido, essa parte preta. Então, eu venho com a agulha de lado e vou segurando com o dedo assim. E vou agulhando. Aqui é uma parte mais delicadinha também. Já é um detalhezinho pra gente começar a avançar um pouco mais, dificultar um pouco mais. Então, ó. Vou fazer uns Vzinhos, fiz o primeiro, vou fazer outros aqui. Vou tirar mais um pedacinho, esse aqui dá. Então, vou enrolar no dedo. Dobro, enrolo mais, pra ele ficar mais grossinho. Se ficar muito fino, nesse caso aqui, né, um desenho mais minimalista pra ele ficar mais fofo, assim. Se ficar muito fino, ele vai praticamente sumir o pretinho, ó. Ele ficou parecendo um olhinho fechado dormindo, né, do abacaxizinho. Então, ó, vamos colocar mais um. Deixa eu enrolar um pouquinho mais, eu posso colocar na mão aqui. Fazer como se fosse aqueles biscoitinhos de enrolar. Vou colocar mais um aqui, bem pro canto. Vou prender com a agulha de lado, pra prender o preto no amarelo. Não vou prender o preto lá no tecido, que é pra não perder esse volume do amarelinho aqui, do corpinho do abacaxi, né? Ficou um pouco grande, eu vou dobrar pra dentro com a própria agulha. Vou jogar um pouco mais pra dentro aqui, ó. Pra dobrar essa ponta, pra ele não ficar tão comprido, né? Ficar mais ou menos parecido com o outro. Então, vou agulhando. E aí, pra ficar mais preso, é agulhar mais, né? Mas a lã, nela mesma, ela prende muito bem. O importante é fixar bem no tecido. E depois, essas partes mais de detalhe, elas não soltam de jeito nenhum. Elas ficam super bem presas, não precisa agulhar tanto. Porque a lã, ela mesma adere muito bem. O material com o material, né? Aí, fiz o segundo aqui e vou fazer o terceiro. Vou tirar mais um rolinho. Vou colocar na palma da mão, vou fazer uma cordinha, né? E vou dobrar aqui as pontas, pra ficar mais ou menos do tamanho dos outros. Se quiser já tirar os cordõezinhos antes, já tira tudo igual, do mesmo tamanho, talvez fique mais fácil do que ficar medindo depois, né? E aqui eu vou fazer o terceiro. Vamos ver qual posição fica legal, né? Eu acho que aqui fica bonitinho. E aí, vou vir com a agulha, a mesma coisa, agulha um pouquinho de lado, pra prender no amarelo. Prendi, ajeito a posição aqui com a agulha. E vou agulhando bem delicadamente. O próximo tutorial vai ser bem simples, que vai ser uma cereja, mas vai ter uma gracinha de fazer um tridimensional com outro material, que é o arame. E depois a gente vai entrar já nas partes um pouquinho mais complicadas de desenho, que é esse que a gente vai passar com o vidro, que vão ser os animais. Então, a gente fez 3 frutinhas, a gente vai fazer 3 animais. A gente vai fazer um cachorro, uma raposa e um panda. E aí, no panda, já tem, que vai ser o terceiro dos animais, né? Já vai ter mais detalhe de olho, de organização das camadas de lã e tudo mais. No cachorro já vai ter, mas a gente vai complicando cada vez mais. E aí, complicando assim, né? Acrescentando outras formas de trabalhar, pra gente ter mais ferramentas, poder fazer mais coisas. E aí, ficar expert em filtragem de tecido. E aí, ficou aqui os 3 triangulinhos. E aqui tá nosso abacaxizinho. Aqui eu não tô gostando tanto, ele tá um pouco achatado. Eu vou puxar um pouco mais com a própria agulha aqui, a gente consegue ajeitar. Afinar um pouquinho ele. Isso, acho que agora ficou bom. Vou soltar um pouquinho mais aqui pra ele ficar um pouquinho mais cheinho, um pouquinho mais fofinho.
E é isso aí, nosso abacaxizinho nasceu. Espero que vocês tenham gostado.